Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Isso, pode trazer aqui a estante, por gentileza. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eu tenho certeza que muitas pessoas ouvindo esse Evangelho se identificaram com Jesus, sobretudo na dimensão familiar. Você vê que o evangelista disse que quando mais uma vez pediram a Jesus um sinal, ou seja, um milagre, né? Porque Jesus já tinha feito tanto, já tinha curado, já tinha libertado, já tinha ensinado, já tinha ressuscitado mortos. E quando pediram para ele mais um sinal, o Evangelho diz que Jesus deu um grande suspiro e disse: até quando eu vou ter que aturar essa gente? Duvido que a senhora lá na sua casa nunca deu um suspiro desse quando as crianças começaram a derrubar a casa, né? Duvido que a senhora nunca deu um suspiro desse quando seu marido, pela 35ª vez nesse mês, deixou a toalha molhada, emboladinha assim em cima da sua cama. Que o seu marido, pela 50ª vez nesse ano, errou a mira na hora de ir no banheiro. Já falei, não é? Que o senhor, meu amigo, também não é só as mulheres que sofrem, né? Que a sua mulher de novo fez aquilo que você falou para ela que ela não fazer, não é? O cartão de crédito, eu não sei o que acontece com o seu cartão, deixa com ela, alguma coisa acontece fora do comum, né? Ou eu poderia dar muitos outros exemplos, né? Quem nunca? Talvez você aqui hoje, você em casa está assim, porque esse deu um suspiro, não é uma palavra em si, né? Um suspiro não é uma palavra. Por exemplo, eu disse alguma coisa? Não, mas eu comuniquei alguma coisa, né? E não é só você na família que dá suspiro, não. É a gente como padre também, né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo, às vezes eu estava presidindo a missa lá. Gente, eu dava a bênção final da missa, depois tinha adoração, eu dava a bênção com o Santíssimo. Depois da bênção do Santíssimo, eu dava a bênção nos objetos. Acabava a missa, tinha uma fila de pessoas falando: padre, me dá uma bênção. Onde foi que eu errei, meu filho? Eu te dei 3. Se a bênção com o Santíssimo não resolveu o seu problema, eu vou resolver. Não põe a mão na minha cabeça. Mas Jesus estava ali na Eucaristia, meu filho. Quem nunca, né? Tem os seus momentos de cansaço. Talvez você esteja cansado, você aqui, cansada. E hoje, diferente de antigamente, que nós vivíamos um cansaço físico, hoje muitas pessoas vivem o esgotamento mental, né? Eu escrevi isso no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei no Osana Brasil, aqui final do ano passado. Muitas pessoas cujas mentes não descansam mais, a pessoa não descansa, não para. E você se vicia nessa ansiedade, nessa agitação, no estímulo do celular, do WhatsApp. Estou até mostrando o livro ali, ó. Do WhatsApp sem perceber. Você se vicia. E tudo bem, existe esse tipo de cansaço mental, não é o assunto da minha homilia hoje. Mas existe o cansaço familiar, o cansaço do dia a dia, o cansaço da rotina. O cansaço de novo ter que limpar essa criança, ter que dar banho, ter que educar. O cansaço de novo ter que fazer comida, ter que lavar louça. O cansaço de novo ter que acordar cedo.
O cansaço de novo acordar do lado daquela pessoa. Às vezes você queria ficar sozinho numa praia, você acorda, está lá a bendita do seu lado de novo, ou o seu marido roncando igual um búfalo selvagem, né? Não é fácil, tem os cansaços da vida, né? O cansaço diante de você. Você já se cansou de você? Eu já me cansei de mim algumas vezes. Pô, eu cometi esse pecado de novo. Pô, eu cometi esse erro de novo. Gente, eu estou há 30 anos na renovação, eu estou há tantos anos no sacerdócio, com certeza o Padre Cleiton já viveu. Nossa, eu de novo quis fazer o bem e fiz o mal, como São Paulo disse aos romanos, né? Às vezes não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Existe o cansaço com a gente se cansa do nosso temperamento, da nossa personalidade, dos nossos erros, das nossas brechas ao mal. A gente se cansa da família, a gente se cansa daquele filho aproveitador, porque tem filho aproveitador, infelizmente, que não trabalha, que tudo que tem, o que o menino conquistou na vida? Nada. A casa que tem o pai deu. Quem paga a escola do filho é o pai, é a mãe. E ainda fica lá na goela do pai como sanguessuga. Cansa. Claro que isso não acontece na sua família, só em outros estados, né? Não de onde você vem. Toda família tem problema. Você está cansado da falação do seu marido, da sua esposa, da sua sogra. Você está cansado do problema financeiro. Você está cansado dessa doença. Você está cansado de tanta coisa. Jesus estava cansado, ele era humano. Sendo Deus, também foi homem, ser humano. E ele... Padre, nós estamos só em fevereiro e eu já estou assim. Aguenta firme, como dizia o Padre Jonas, tem um ano inteiro. Só o segundo mês do ano. Estou cansado, Padre, dessa depressão. Estou cansado de lutar pela minha família sozinho. Estou cansado de lutar com esse meu filho que está na droga, essa minha irmã que está na prostituição, esse meu marido não sai do adultério, essa minha esposa de novo recaindo no adultério. Estou cansado, Padre. Mas retoma as suas forças. Porque você não está só, Deus está com você. E quando você se ajoelha para rezar, Deus se levanta e luta a sua luta no seu lugar. Quando os seus joelhos tocam o chão, você toca o céu. Deus se levanta e começa a combater por você e pela sua família. Sabe? Mas mais do que o tema da oração, o evangelho de hoje está falando do tema da fé. Por quê? Porque mais uma vez pediram um sinal para Jesus, e Jesus suspirou e disse: eu não vou dar nenhum sinal, porque eu sou o sinal, eu estou aqui vivo diante de vocês. E muitas vezes parece que Deus se cansa de nos dar sinais. Parece não, Deus se cansa. Porque tem gente que, me perdoe, é viciado em sinal. Ai, Deus, fala de novo. Tem gente que manda mensagem, manda carta assim para mim: Padre, reza aí, fala e me responde aqui falando o que Deus te falou, né? Mas eu nem te conheço, minha filha, eu não te ouvi, não sei a sua história. Como é que é assim que Deus te falou? Não é? É por quê? Porque eu quero que alguém venha e me dê um sinal, que Deus revele. Não, Deus já revelou tudo que Ele tinha que revelar. Deus já revelou ali, na cruz, tudo que Ele tinha que revelar. E na ressurreição de Jesus, está tudo ali. Só que às vezes, Deus já revelou, já veio, se fez homem, já morreu, já ressuscitou, já instituiu uma igreja, tem santos, tem catecismo, tem doutrina, tem paróquias em eu dizia na minha homilia que eu gravo todos os dias no meu canal no YouTube, e hoje eu ouvi para ouvir o que eu tinha falado, e eu disse isso, que tem paróquias quase em cada bairro nas nossas cidades. E a gente fica pedindo sinais. É claro, Deus muitas vezes vem em socorro à nossa fé e nos dá sinais, como os que Ele operou, curando mortos, ressuscitando. Mas os sinais, eles não são um fim, eles são um meio para que a nossa fé cresça. Agora tem muita gente que mesmo nadando em milagres, preste atenção, você aqui, você em casa, tem muita gente que mesmo recebendo curas, não cresce nessa pessoa a amizade com Jesus, não cresce a fé, não cresce o seguimento de Jesus, não cresce a busca pela santidade. Quantas pessoas que quando estava desempregada arranjava tempo, ia na missa, rezava, fazia novena, foi arranjar um emprego, nunca mais apareceu na igreja. Quando estava desempregada arranjava tempo, agora não tem mais tempo.
Quantas pessoas eu quero engravidar e faz novena e reza e vem na canção nova e pede bênção, quando a criança nasce não volta mais na igreja porque não tem tempo. Mas na hora do milagre ficava pedindo e arranjava tempo. Ou seja, o milagre não tornou aquela pessoa uma pessoa melhor. Às vezes a pessoa recebe uma cura e ao invés de se tornar um dom para os outros, ao contrário, se torna uma pessoa ainda mais egoísta, uma pessoa ainda mais fechada, uma pessoa que só busca dinheiro, bens materiais, que só busca prazer momentâneo, que só busca beber, viver na prostituição da vida, sabe? Então nem sempre os sinais suscitam fé. Tem pessoas que veem milagres e não melhoram, não se tornam melhores, não mudam de vida. Talvez você e eu estamos nadando em milagres. Tanta coisa que Deus já fez na sua vida, se você olhar para trás, você vai ser sincero e dizer. Eu lembro quando eu tinha 19 anos, eu dirigia um caminhão, meu pai tem caminhões, né? Não tem cara não, mas já dirigi caminhão, tá gente? Vocês me respeitam, os caminhoneiros aí, ó, tudo brother, né? Já dirigi caminhão, viajei andando com caminhão. Eu lembro quando eu tinha 19 anos, tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. Fui dirigir, fazer uma entrega para o meu pai, e tinha chovido, e era aquele caminhão caçamba que levanta assim e entrega areia, né? Quando chove a areia fica mais pesada, porque ela condensa a umidade e fica mais pesada. E eu entrei numa curva bem rápido, né? Eu era novo, não tinha tanta experiência, e a carga jogou assim, eu tombei o caminhão. Eu lembro que eu estava numa pista assim, entrando, e tinha uma ponte do lado assim, de uns 5 metros mais ou menos. Eu fico imaginando, se eu não tivesse tido a destreza, foi meu anjo da guarda ali com certeza, de ter virado o volante tudo para eu tombar em cima da pista, eu teria caído lá em cima e uma carga de uns 15 mil quilos teria caído em cima de mim. Eu teria morrido, na hora, não teria Padre Adriano, não teria canção nova, não teria nada. Foi um livramento de Deus. E tantos outros eu poderia dizer, e tantos outros você poderia dizer na sua vida. Quantos milagres Deus fez na minha vida, na sua vida. Tantas coisas das quais eu achava que eu nunca ia me livrar, vícios, pecados que eu achava que eu nunca ia superar, coisas que eu achava que eu nunca ia conquistar, aptidões, conhecimentos, e Deus me deu, e Deus te deu. Olha para a sua vida com honestidade e você vai ver. É que às vezes a gente olha só para o que é ruim, às vezes a gente olha só para o que a gente não tem, às vezes a gente olha só para o que a gente não alcançou ainda, mas deixamos de olhar para aquilo que Deus já nos deu. Porque Deus já te deu muita coisa, mas às vezes o sinal não te fez, não me fez, não nos fez uma pessoa melhor. Muitas vezes o milagre não faz a pessoa, daquela pessoa que o recebe, uma pessoa melhor. Tem pessoas que são curadas e continuam sendo egoísta, mesquinho, só pensa em dinheiro, o cara está velho, está quase morrendo, mas é materialista, não ajuda ninguém, continua traindo a esposa. O que ele acha? Que vai ficar para semente, vai morrer, depois vai para o inferno ainda se continuar vivendo errado, desculpa a sinceridade, e vai deixar todos os dinheiros para os filhos brigar. Porque se você ensina os seus filhos a só terem dinheiro, a só buscarem dinheiro, mas se não os ensina a respeitarem um ao outro, a amarem, depois que você morre, vira uma confusão. Todos os filhos deixam de conversar por causa de herança. Vira uma confusão, como eu vejo em muitas famílias. Então, quando Deus faz um sinal, é para a gente melhorar. Mas às vezes, gente, Jesus se cansa. E Ele diz, chega. O que eu quero de você é a fé agora. Já te dei muitos sinais. Eu quero de você a fé. E a fé é um gesto de amor. A fé é crer numa palavra que você não vê, em algo que você não vê. Se você vê, não é fé. Você só tem fé quando você não crê. Aliás, quando você não vê, desculpa, e crê. E eu vou dizer para você, um grande mestre de espiritualidade do século XVI, doutor da igreja, São João da Cruz, dizia, presta atenção na metáfora, que às vezes parece que Deus brinca de esconde-esconde com a gente. É aquela brincadeira do se revela, se esconde. Se revela, se esconde. Se revela e se esconde. Tem momentos nos quais parece que Deus está se escondendo, mas não é porque Ele não te ame, não é porque Ele está te fazendo de palhaço, me perdoe a sinceridade de dizer assim, mas é porque Ele quer que você o busque com ainda mais desejo, com ainda mais profundidade, com ainda mais desejo sincero de tê-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele te dá, não por aquilo que Ele faz.
Tem muitas pessoas, traz um pouco de água para mim, por gentileza. Tem muitas pessoas que ainda têm uma fé muito deficiente. Eu só busco a Deus pelo que Ele me dá e não pelo que Ele é. Eu não busco a Deus porque eu o amo, mas eu busco porque Ele pode me dar coisas. Tem muita gente pregando isso aí por aí, em muitas igrejas. Venha buscar a Deus que você vai se tornar rico. Vem buscar a Deus que os seus problemas vão acabar. Mas a fé não é um utilitarismo, a fé é um relacionamento. Eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que Ele é bom, Ele me ama. Ele é o meu Criador. Eu vim dEle e vou voltar para Ele. E nesse esconde-esconde que São João dizia, eu não posso desanimar quando Deus se esconder e não revelar os sinais. Deus se esconder e parece que eu não estou vendo. Eu vou dizer para você, quem aqui já foi rezar e sentiu naquele dia que você não tinha vontade de rezar, que Deus não estava te escutando, que você estava cansado, que Deus não estava nem aí porque você estava falando? Quem aqui já viveu essa experiência? Levanta a mão. Eu vou dizer para você, esse é o dia que Deus mais te escuta e que a sua oração tem mais eficácia diante dEle. Porque esse é o dia que você não reza por causa da consolação, você reza por amor a Deus, você reza porque você precisa, não porque Ele está te dando um docinho em troca da consolação sensitiva que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? O dia que você menos quiser rezar, é o dia que mais você deve rezar, porque esse é o dia que a sua oração vai produzir mais fruto. O dia que menos você tiver vontade de falar com Deus, é o inimigo te tentando, porque ele sabe que se você se achegar a Deus naquele dia, a sua oração vai ser infalível. Deus vai ouvir e vai atender, sabe? E é claro, existem as dúvidas de fé que surgem no nosso caminho, né? Os padres do deserto do século IV diziam que diante do impulso da fé, do crer em Deus e no que Ele revela, o inimigo sempre vai ficar soprando e semeando dúvidas nos nossos ouvidos. Sempre. Mas será? E os santos padres, os padres do deserto, eles também diziam que diante da dúvida da fé, das dúvidas de fé, a gente não tem que enfrentá-las. Ao contrário, a gente tem que fugir delas. As tentações contra a fé precisam ser enfrentadas pela fuga. Ou seja, eu as enfrento fugindo delas, se é uma tentação contra a fé. Porque eu vou dizer para você, às vezes a tentação e o inimigo, ele vem tentando nos convencer pelas situações, pelos sentimentos, pela tentação mental e emocional, de que Deus não está no controle da nossa situação, de que nós estamos sozinhos, que o pecado é maior do que nós, e é mesmo, mas nós sem a graça dele, óbvio. A tentação vem te convencer que Deus não está no controle da sua família. A tentação quer te convencer que Deus não sabe que você está devendo e não tem como pagar. A tentação quer te convencer de que essa doença é maior que Deus. A tentação quer te convencer que Deus não vê o que você vive. Mas é mentira. Deus está no controle. Das tentações de fé, contra a fé, você tem que fugir. Não converse com o tentador que tenta você em matéria de fé. Somente fuja. Deus pede de nós uma fé abandonada, que crê mesmo sem ver. Mas falando um pouquinho sobre a fé, eu quero trazer aquilo que o catecismo da Igreja Católica, que diga-se de passagem, todo católico tem que ter em mãos e ler e conhecer, no número 157 fala sobre a fé. Presta atenção, a fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na palavra de Deus, que não pode mentir. Vamos aplaudir isso aqui, gente? Pode aplaudir com força, com fé? A fé é mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque ela se funda na palavra de Deus, que não pode mentir. Deus não mente. O catecismo continua: sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. Agora o número 158 do catecismo. A fé procura compreender.
É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, sempre mais ardente, uma fé maior, sempre mais ardente de amor. Depois, no finalzinho aqui, o catecismo traz aquela frase de Santo Agostinho que diz: eu creio para compreender e compreendo para crer. Creio para compreender e compreendo para crer. O que o catecismo está dizendo? Olha só, a fé se funda na palavra de Deus, e Deus não pode mentir, então ela é uma certeza maior que qualquer conhecimento humano. Número 157. Agora no 158, o que o catecismo está dizendo? Que a fé, para ela crescer, ela precisa buscar compreender quem é Deus. Ela precisa de argumento racional. Santo Tomás de Aquino dizia na Suma Teológica que existe na fé a dimensão racional, eu preciso compreender, entender o tratado da fé, e existe a dimensão afetiva, eu preciso viver o relacionamento com Deus. Mas, voltando ao número 158, o catecismo nos ensina que nós precisamos entender, conhecer Deus, querer saber mais de Deus. É que nem quando alguém se apaixona. Você já viu o adolescente quando ele acha, o jovem, ou qualquer pessoa, mas o jovem em especial, quando passa, o rapazinho está lá, né? Às vezes o rapazinho todo espalancado, mais feio do que bater na mãe por causa de mistura. Todo espalancado, aí passa uma menina que ele se interessa, ele já se endireita, né? Arruma o cabelo assim, né? Penteia a sobrancelha, né? Você já viu? E pergunta, quem é aquela ali? Ah, é prima da minha vizinha. Ah, ela mora onde? O que ela faz? Como é o nome dela? Quem ama quer conhecer, não é verdade? Sim ou não? Ainda mais Deus. Tanta gente que se relaciona com Deus, mas aquela fé é sempre uma fé infantil, sempre uma fé pueril, né? A pessoa tem a mesma fé que ele recebeu quando ele tinha 10 anos na catequese. Depois não sabe porque não tem força na oração. Depois não sabe porque não alcança graças de Deus. Porque a fé é fraca, é infantil. A nossa fé precisa amadurecer. Você não amadureceu ao longo dos anos? Intelectualmente, relacionalmente, no seu trabalho, no seu conhecimento do mundo, da vida. A fé precisa conhecer mais a Deus. Precisa compreender. E Santo Agostinho dizia: eu compreendo, eu creio para compreender. Mesmo que eu não esteja entendendo, eu creio, né? Creio para compreender. Porque às vezes as verdades são obscuras, como eu li aqui no 158. Mas depois eu compreendo, eu creio para compreender, mas depois eu busco compreender para crer melhor. A fé precisa entender quem é Deus. A pessoa que quer crescer na fé precisa estudar a palavra de Deus, precisa estudar o catecismo, precisa querer conhecer Deus racionalmente. E às vezes a gente acha que a gente conhece as coisas e compreende as coisas, mas a gente não conhece e não compreende. Quer ver um exemplo básico disso? Muitos ditados populares que eu e você dissemos a vida inteira, que a gente acha que a gente entendeu e a gente não entendeu. Quem aqui que a mãe nunca disse? Quem tem boca vai a Roma, menino. Pergunta. Você já ouviu esse ditado, sim ou não? A vida inteira minha mãe falou, quem tem boca vai a Roma. Você acredita que esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que o ditado não é esse. O ditado original não é quem tem boca vai a Roma, é quem tem boca vai a Roma. Eu tenho boca, então eu vou questionar Roma, vaiando, sai daí. A vida inteira a gente fala, quem tem boca vai a Roma, não é vai a Roma, é vai a Roma. Aí ó, a gente acha que entende, mas não entende. É que nem outro ditado que eu achei interessante esses dias. Você já viu quando o filho puxou o pai e fala assim, aquele lá é o Zé, cuspido e escarrado. Já ouviu? Sim ou não? O ditado não é esse. Sabe qual era o ditado original? Fulano é igual ao Zé, esculpido em Carrara. Porque existia uma região na Itália chamada Carrara, onde se fazia um tipo de mármore de Carrara, o mármore branco, que se fazia as esculturas mais perfeitas, que pareciam um homem, o ser humano, tão idêntica que era. Então eu falava, aquilo lá parece esculpido em Carrara, ou seja, é tão parecido com o pai, igual aquelas esculturas brancas parecem com a pessoa que foi feita a escultura dela, né? Tá vendo? A vida inteira se achando que está falando certo. Mas não está. É exemplo básico. Quer ver outro exemplo que eu achei interessante? Outra pessoa que fala assim, olha, esse dia eu enfiei o pé na jaca. Já ouviu? Está errado. O ditado original era enfiei o pé no jacá. Sabe o que era o jacá? Era um cesto, tipo um balaio que tinha no cavalo, né? Na criação.
Aí o cara ia, tomava todas, a hora que ele ia subir no cavalo, ele se desequilibrava e metia o pé no balaio. Ei, metia o pé no jacá. E ficou assim. Aí todo mundo falando, metia o pé na jaca. Nada a ver. Dos ditados a gente não sabe, ainda mais a fé. Sabe, eu estou dando exemplos básicos, né, para dizer como que a gente acha que a gente sabe o que a gente não sabe. Quer ver outro ditado interessante? Já ouviu aquele que o cara fala, isso aí são ossos do ofício. Não é isso. São os ócios do ofício. Vem da palavra ócio, da palavra ocioso, né? Queria dizer no original, exemplo, quando você tem um tempo tranquilo no trabalho, você fala, é o ócio do ofício. Eu posso dar uma descansada aqui, meu trabalho não está pesado. E as pessoas falam que o osso do ofício. O ofício não tem osso, né? O ofício tem osso. O ofício vem do latim officium, né? O offere também, que pode ser assim, uma oferta, algo que eu estou fazendo, né? Mas a gente acha que a gente está entendendo, só que a gente não está. Outro ditado, porque você acha que você sabe, mas não sabe. Quem pariu Mateus que balance. Tadinho do Mateus, não tem nada a ver com você, Mateus, fique em paz. É o seguinte, o ditado original era o seguinte: quem pariu os maus teus que os balance. Ou seja, quem que fez esse problema aí que resolva. Aí as pessoas acham que estão arrebentando. Mateus, tadinho do Mateus, tanto o Mateus já sofreu bullying na escola por causa desse ditado que não tem nada a ver com ele, né? Mas nos ditados que você e eu falamos a vida inteira, a gente não entendeu, quanto mais as verdades de fé. Por isso que muitas vezes na fé a gente não anda para frente, a gente só anda para trás. A gente está patinando. Por quê? Porque a gente acha que a gente sabe quem Jesus é, mas a gente não sabe. Porque Santo Tomás dizia, para saber quem Jesus é preciso ter uma experiência racional, eu preciso conhecer mais dele, eu preciso ler a palavra dele, eu preciso ler o que os santos disseram, eu preciso ler o que a igreja diz. E eu também preciso ter uma experiência afetiva, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Porque não adianta só também formar a razão, porque tem gente que acha que fé é só razão. Não. Você já viu algum culto ao sagrado cérebro de Jesus? Não, tem o culto ao sagrado coração de Jesus. A razão é importante, mas sozinha não. É preciso ter a dimensão afetiva, dizia Santo Tomás, o relacionamento diário com Deus. Por quê? Porque eu conheço Deus lendo sobre Ele, buscando o conhecimento racional, iluminado pela luz da fé, óbvio. Mas eu conheço Deus no relacionamento. Por quê? Porque Ele vai se revelando a mim. Ele vai se revelando a mim. Você que está suspirando aí na sua família como Jesus, cansado, cansada, talvez você precise dar um passo na fé e crer mais. Você precisa buscar conhecer mais Jesus pela razão, conhecer, compreender o que Ele está falando de verdade, como os ditados que você achava que compreendia, mas não compreendia. E você precisa também crescer no seu relacionamento com Ele, na sua intimidade com Ele, porque Ele vai se revelar a você no relacionamento, no dia a dia, sabe? É isso que vai te ajudar a suportar as batalhas na sua família, a aguentar firme. É isso que vai te suportar, te ajudar, filho, filha, a enfrentar essa depressão, essa ansiedade, sem desanimar, essa conta, esse problema familiar. E para de ficar pedindo sinal a Deus. Eu estou pedindo sinal a Deus para Ele me revelar se eu fico com a minha esposa ou não. Meu filho, o sacramento do casamento é indissolúvel, não tem que perguntar para Deus. Balança, aliás, quem pariu os maus teus que o balance, não o Mateus, né, como eu disse. Balança a escolha que você fez, vai até o fim, busca força em Deus e continua. Para de ficar buscando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Deus já te falou o que tinha que falar. Levanta e caminha, não tenta a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Fala a verdade, quem já sabia o sentido desses ditados aí? Levanta a mão. Todos? Eu também não, descobri. Não. Vamos ficar em pé. E você, Rubens, já sabia? Eu não sabia, estou estupefacto de ouvir tantas coisas que a gente vai falando e não sabe a razão, né? Por isso que a gente precisa de conhecer a essência da coisa, né? É isso muito mesmo. Bom, muito bom. Vamos então, junto com o Rubens e com a Tânia, que prepararam uma música linda aí para nós vamos cantar e depois vamos rezar um pouquinho, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de crescer na fé, porque veja bem, a fé também não é só busca minha e sua, ela é dom do alto. A gente precisa pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, vem em socorro da minha fraqueza de fé. Que às vezes nós somos frágeis. Às vezes não, né? Sempre nós somos fracos. A gente precisa de Deus para crer em Deus, né? Sem Ele nós não somos capazes de crer. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos pedir ao Senhor uma fé viva, uma fé concreta. Reza comigo assim: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé.
mas aumenta. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Vamos cantar isso. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Canta forte. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Uma vez mais, cante, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Mais forte, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Braços erguidos, cante, dá-me uma fé viva. Solta a voz. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, cante. Traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Solta a voz. Palavras agora com os braços erguidos, você aqui, você em casa, vai pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda a crer mais e mais e mais, me liberta, Senhor, dessa fé infantil, dessa fé que fica pedindo sinais. Sim, eu sei que muitas vezes o Senhor, por graça, me concede sinais, mas eu não posso viciar nesses sinais, eu não posso ficar buscando sempre consolações. Liberta-me da fé infantil, da fé imatura, Senhor. Dá-me uma fé viva, Deus. Dá-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé, Senhor, que se traduz em obras, que se traduz em atitude, que se traduz em mentalidade. Vem, Senhor, me liberta de tudo que é dúvida de fé, das dúvidas que o inimigo foi inspirando, soprando nos meus ouvidos. Liberta-me agora, Jesus. Fortalece a minha fé na dimensão racional. Fortalece a minha fé na dimensão afetiva, Senhor. Eu quero viver a fé como um relacionamento contigo. Eu quero viver a fé crendo mais, conhecendo mais sobre o Senhor, quem o Senhor é. Dá-me o desejo de rezar mais, dá-me o desejo de ler mais, dá-me o desejo de buscar mais a Tua presença. Me batiza no Teu Espírito e me liberta de toda dúvida de fé. Me liberta de todo retrocesso na fé. Eu não quero andar para trás na minha fé, mas eu quero ir para frente. Vai pedindo, filho, filha, vai pedindo: vem Espírito Santo, nos batiza na fé, renova a nossa fé nessa tarde. Isso, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Se falta-lhe a você palavras, vai rezando na linguagem dos anjos. Nós não sabemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito, ele advoga a nossa causa. O Espírito, ele intercede por nós. E Ele quer interceder por você agora, por essa fé fria, por essa fé sem vida. O Senhor colocava no meu coração aquela passagem bíblica dizendo: eu não chamo vós de servo, mas eu chamo de amigo, porque o amigo conhece o que o outro amigo ele precisa. O Senhor quer fazer-nos crescer no nosso relacionamento, como o padre disse na homilia. O Senhor quer que nós cresçamos afetivamente a Ele.
O Senhor quer segredar coisas ao nosso coração, e Ele só segreda as coisas aos seus amigos. Vai tomando posse de que você é amigo de Deus. E para essa amizade acontecer, você precisa cultivar. A palavra-chave é cultivar esse relacionamento. Alimente esse relacionamento. Busque estar a sós com Deus. Busque o seu cantinho sem ninguém, para que Deus segrede as coisas ao teu coração. Senhor, dai-nos a graça de passarmos de servos para amigos teus. Nós somos teus amigos e queremos automaticamente crescer na fé, Senhor. Dai-nos essa graça, batiza-nos, Senhor, no teu Espírito nesta tarde, que todos nós possamos ser reinflamados na fé, Senhor. Uma fé carismática, uma fé que acredita, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não é homem de mentir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, o Senhor, Ele vai cumprir as suas promessas, a não ser que você não possa receber aquilo que você está pedindo. Mas se for para o agrado de Deus, se for para o crescimento, para a glória de Deus, Deus vai te dar o que você está pedindo, e você vai crescer nesse relacionamento com Deus. Batiza-no, Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelo... Eu quero ouvir vocês pedindo, dá-me um... Isso, peça, do fundo do seu coração, é a tua oração. Dá-me um... Traduzida na vida. Presta atenção no que você está ganhando. Testemunhada. No amor. Mais uma vez. Peça, dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. O Senhor me dava uma imagem de várias pessoas que estavam sentadas em um lugar, mas com correntes na mão, acorrentadas assim com as mãos para trás, que não conseguiam se mover. Quando nós rezávamos, essas correntes iam se quebrando. Amém, Senhor. E essas pessoas iam se levantando e começando a andar, algumas até a correr. Eu sinto que o Espírito Santo libertou nessa oração muitas pessoas que estavam paralisadas na fé, travadas na fé, Amém, que não conseguiam mais crer, se mover no sobrenatural, nem crescer na intimidade com Deus. O Senhor as libertou, e a partir de agora elas se levantam para um novo relacionamento com Deus, para um novo crescimento na fé. Obrigado, Senhor, a Ti toda a honra. Muito obrigado, Senhor, a Ti todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.